Salve, salve pessoal, está no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro, vou começar o programa de hoje com uma pergunta. Afinal de contas, os analistas estavam todos errados sobre os investimentos em 2024? Bom, a pergunta é válida porque a gente está chegando na metade do ano e os mercados foram totalmente na contramão das expectativas. Nessa semana, a gente viu o dólar comercial beirar e até atingir o patamar de R$ 5,30, enquanto isso, a Bolsa alcançou os patamares mínimos do ano, depois de uma expectativa de que o índice alcançaria novas máximas depois dos recordes no fim do ano passado. Bom, então será que é hora de recalcular essa rota? Bom, por falar em rota, aqui do meu lado, no volante do programa de hoje, está a Júlia Vilchen, repórter especial do Seu Dinheiro. Como é que tá, Júlia? Tudo bem? Oi, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo e nos assistindo. Vamos ver aí se é hora de mudar a alocação da carteira de investimentos, né? Quanto investir, em que tipo de ativo, diante desse cenário aí um pouco diferente do que a gente esperava. Bom, é isso mesmo. E para isso a gente vai precisar aqui de um GPS. Nós trouxemos aqui um GPS, um convidado especial na nossa conversa de hoje, que é o Martim Iglesias. Ele é especialista, líder em investimentos e alocação de ativos do Itaú Unibanco. Seja muito bem-vindo, Martim. Muito obrigado aqui pelo convite. Fico muito contente de estar aqui para conversar sobre um assunto super interessante, super atual, super importante para todos aqueles que investem. Legal, obrigado pela presença. E conta um pouquinho antes de entrar no tema do programa aqui, desde quando você está no Itaú, conta um pouco dessa sua, para entrar aqui no trocadilho do programa, né? Fala um pouco da sua estrada no mercado. Ah, tá bom. Eu entrei no Itaú em 1997, tá? Então já faz um tempo numa área de fundos de investimento. Comecei por lá, fiquei 3 anos, fui para o Bank Boston, também trabalhar com a parte de investimentos. O Boston foi comprado depois pelo Itaú, né, em 2006, as operações locais, e vim também para a área de investimentos, né? E eu passei por algumas áreas dentro disso, né? Então, por uma área mais específica de produtos, por uma área um pouco mais técnica, quantitativa, de análise do comportamento do investidor, né? Sempre gostei muito dessa parte, né? Então, fiz a minha tese de mestrado em finanças comportamentais, né? Então, é algo que eu tendo a pesquisar, tem inclusive meu último livro que é sobre finanças comportamentais, e depois fui indo para a parte de recomendação de investimentos, né? Que é uma parte que se tornou bastante importante, principalmente porque a quantidade de produtos foi sendo ampliada de uma forma quase que exponencial, né? Saiu de algumas dezenas de produtos para 1.500 produtos locais, mais 9.000 produtos internacionais. Então, a gente vê que o investidor muitas vezes tem dificuldade de escolher, né? Tem dificuldade de saber exatamente em que classe de ativo, né, em que mercado estar presente, e na hora de escolher o produto, então, se torna mais difícil. Então, o trabalho aqui, basicamente, hoje, é de tentar selecionar qual é a melhor carteira, quais os melhores produtos dentro desse enorme, né, dessa infinidade aqui de produtos que a gente tem. Então, minha carreira é essa, uma carreira longa, né, muito interessante, vi a evolução do banco nesse período, né, vivi a evolução do banco, né, nesse período, e muito contente aí com todo o meu trabalho. Com certeza. Bom, e dessas muitas rotas que o investidor pode tomar hoje nos investimentos, eu acredito que talvez o dólar seja o que tenha mais surpreendido nesse começo de ano. Havia 9 ali em cada 10 especialistas no mercado apontavam que a tendência para o dólar era de queda, ou no mínimo de estabilidade, né, nesse ano em relação ao real, mas ele vem contrariando essa expectativa e vem batendo máximas, enfim, inclusive recentemente. Eu queria, enfim, acho que tem essa dúvida aqui, acho que o que há de muitas pessoas, né, assim, o que aconteceu, né, assim, por que o dólar teve esse comportamento, por que ele foi na contramão do que o mercado esperava, e qual a expectativa para a moeda norte-americana na segunda metade do ano? É hora de encher a carteira de dólar? Aqui acho que tem para começar, aquela frase famosa, né?
que muitos de vocês devem conhecer, que é a história de que o dólar é um instrumento criado por Deus para trazer humildade aos economistas, né? E, de fato, né, quer dizer, é super difícil prever o comportamento do dólar, é um dos ativos que tem maior dificuldade, né? É muito sujeito a oferta e demanda. O que aconteceu, no meu entender, para trás, é que houve aqui claramente uma reversão de expectativas, principalmente em relação aos juros nos Estados Unidos, né? Então tivemos aí uma visão de juros nos Estados Unidos com uma perspectiva de início de corte no início do ano, que foi virada para março, para junho, para setembro, dezembro, e aí está nessa discussão, né? Em algum momento do ano chegou a se falar sobre a possibilidade de elevação de juros, né? Acho que se afastou um pouco isso, né? Mas de fato isso foi trazendo volatilidade, foi provocando de fato um movimento, né, de procura pelo dólar pelo mundo. Se a gente soma isso, preocupações locais também, né? A preocupação ao assunto fiscal, que no Brasil vai e vem, né? Que né, estava falando tantos anos no mercado, eu vejo essa discussão o tempo todo e ela traz volatilidade ao câmbio e de fato, de alguma forma, isso também esteve bastante presente, né? Super difícil prever os movimentos do dólar, vão estar muito, muito, muito dependentes dessas duas componentes, principalmente da questão dos juros nos Estados Unidos, e que a gente não vê uma sinalização muito clara, pelo contrário, eu diria que de alguma forma as sinalizações do Banco Central americano têm sido um pouco erráticas, eu diria, tá? Não têm sido claras, né? Houve, no meu entender, até um erro na condução da política monetária no início do ciclo de altas, né? Acho que o Powell reconhece, tá? Não sou eu que estou botando a culpa nele. Ele falou em algum momento que agora ele percebeu quão pouco eles falam se referindo ao comitê, sabiam sobre a inflação, né? Aqui a gente entende mais. Aqui a gente é expert. A clássica frase de que a inflação, a alta da inflação era temporária. Claro, ele ficou 6 meses dizendo que era um problema de carro usado. Não, é carro usado, está impactando aqui, não sei. Cara, e aí, de fato, o problema da inflação é esse, né? Se você deixa ela crescer, depois é difícil você contê-la, né? Agora, provavelmente ele não quer errar no outro sentido, né? Não quer botar a economia americana numa recessão, seria muito ruim, não parece que é isso, né? Mas ele precisa acertar o momento do início de corte de juros, né? E está muito dependente de dados, né? Está muito dependente de dados. Até na última semana tivemos alguns sinais um pouquinho de economia americana um pouquinho mais fraca, né? Ajudou um pouco, mas a gente vai continuar com essa preocupação e vai continuar trazendo muita volatilidade ao mercado. As questões locais também, né? As questões locais são importantes aqui, como é que fica o ritmo de corte de juros, deve estar para parar, né? Tá para terminar, a gente até acha que tem mais um, mas logo depois cai. Então o diferencial de juros vai ditar isso. E vai ditar também uma coisa que a gente fala pouco, tá? Acho que devia falar mais. Vejo muita gente falando sobre qual é o momento do início do ciclo de cortes, mas eu vejo menos gente falando sobre qual é a taxa terminal de juros nos Estados Unidos, né? Quanto que vai ser a taxa, depois de acabar tudo, tem uma nova taxa de equilíbrio por lá, né? Acho que a sensação do mercado, e você vê, é de que terá uma nova taxa de equilíbrio mais alta do que antes. Mas quanto, né? Isso é importante também, isso é determinante para o nosso juro longo, para o nosso juro de longo prazo, e eu acho que tem menos discussão sobre isso do que sobre o mês, né? A gente fala muito sobre o mês, mas obviamente isso impacta câmbio. Acho que as questões fiscais locais certamente são importantes dentro dessa discussão, então vamos ver como é que vai. Tem muita coisa já precificada dentro do câmbio, mas também vai determinar esse nível. Difícil dizer que terá um novo movimento muito explosivo no câmbio, tá? Particularmente quando você olha para PPP, né? A paridade de preços, né? Purchase Price Parity, né? Que é o equilíbrio no mercado de bens. Parece que o dólar talvez seja um pouco caro, né? Mas quando você olha a paridade de juros, né? Não. Então, tem alguma possibilidade de ir para um ou para outro lado. Então, eu diria que não esperaria um movimento novo de uma alta na casa aí de 7%, 8%, como a gente viu, se não me engano, até agora, né? Então, eu esperaria que ele ficasse mais ou menos nesse nível, até um pouquinho abaixo do que está hoje. Mas é para esperar, né? É para esperar, né? E obviamente, isso não tem impacto na minha percepção de que vale a pena ter ativos indexados ao dólar no portfólio do investidor, né? Não estou falando de comprar dólar de forma especulativa,
estou falando de investimentos em dólar, né? Eles ajudam a, de alguma forma, trazer eficiência à carteira, reduzir a volatilidade, mas se você pega os ativos, eles são ativos bons, né? Você pega o S&P, né? Quer dizer, o S&P demonstra a força da economia americana, não apenas em um determinado momento do tempo, né? Mas uma economia que sabe se reinventar, né? Que sabe liderar os grandes movimentos tecnológicos do mundo, né? Se você pega, sei lá, estamos num movimento de inteligência artificial, de fato tem impactado forte NASA, tem impactado forte S&P, mas demonstra a capacidade de se reinventar. Você pega qual foi a outra grande novidade antes disso? Provavelmente são as redes sociais, são todas americanas. E antes disso, provavelmente a revolução da internet foi toda nos Estados Unidos, né? Quer dizer, e aí, sei lá, tem a participação na questão dos carros elétricos. Então, enfim, o ponto é uma economia muito dinâmica, muito forte, e, portanto, ter ativos cambiais, ter algo de bolsa americana, no meu entender, para quem tolera risco, é bom. E na mesma linha, se você pensa hoje em investimentos em juros americanos, né? De curto prazo na casa de 5, né? Os mais longos um pouco mais baixos do que isso, né? Mais dólar, mais alguma coisa nesse nível, também é um ativo interessante, Ser né? rentista em dólar tá... Pois é. valendo a pena. E as capacidades e a possibilidade de acessar o mercado internacional por investidores locais, hoje é uma realidade, né? Quer dizer, sei lá, primeiro que teve liberações de multimercados operaram no exterior, depois os BDRs, mas hoje você tem as plataformas, sei lá, você abre uma conta numa corretora internacional, hoje em 5 minutos, né? Super simples, e você passa a investir e diversificar em dólar. Isso não era assim, nem de perto, faz 5 anos, 10 anos nem se fala, né? Então tem a possibilidade de investir em renda fixa a taxas boas, tem o potencial de valorização super importante também em bolsa americana e por aí vai, né? Às vezes... eu até tenho a impressão de que o mercado, de alguma forma, dentro de toda essa volatilidade, tem grandes potenciais com muito bom fundamento lá fora. No Brasil, a coisa não é tão clara quanto isso, mas de qualquer jeito, os ativos, de alguma forma, já expressam uma desvalorização, né? Então, mesmo nos ativos locais, se você pega as oportunidades que tem, são muito interessantes, né? Juros de inflação mais 6% e 10% ao ano. Mesmo bolsa, tá? Se você pensar em bolsa, podemos falar mais depois, mas se você pega os múltiplos de bolsa, né, 7,5, coisa desse tipo, né, são múltiplos muito bons para quem investe no longo prazo, né? Quer dizer, a relação entre o dividendo pago, né? O price earnings, digamos assim, ele é basicamente altíssimo, tá muito interessante, né? O price earnings baixíssimo, digo, os dividendos como proporção do preço é muito altos, os lucros, né, como proporção do preço muito bons. Então, de fato, eu acho que as circunstâncias nos quais nos encontramos, eu entendo que traz bastantes oportunidades para quem tem uma visão de longo prazo. Para quem tem uma visão de curto prazo, vai ser um pouco mais difícil, porque vamos estar passando por momentos de muita volatilidade, né? Volatilidade por questões locais e, particularmente, essa volatilidade devida à incerteza sobre o ritmo de cortes nos Estados Unidos, que não está e que vai nos acompanhar, porque isso não se resolve em setembro. Depois, qual é o ritmo de cortes? E depois, qual é a taxa terminal? Essas coisas, esta pergunta... quando responder uma pergunta, não vem a outra. Outras. Claro. E que são muito relevantes. São muito relevantes para todos os ativos de risco pelo mundo, né? Então... Essa semana a gente teve pelo menos uma boa notícia de corte de juros no Banco Central Europeu. Pois né? Começaram, então. Começaram, foi bom, 0,25. O mercado já estava meio que esperando, eles já tinham sinalizado isso. A ata, ela traz algumas preocupações de alguma forma, né? Porque ela sinaliza, puxa vida, estamos olhando aqui, ó. Não vão se entusiasmar, né? Fala assim, cara, estamos olhando. Para mim, ele diz, se bobear, nós paramos, damos um tempinho. Se vierem coisas boas, é capaz de acelerar. É meio que isso, assim, meio que deixou muito em aberto, né? Mas tem que deixar em aberto, de fato, quando tem tanta incerteza, porque sei lá, às vezes voltar atrás em alguma coisa que tinha sinalizado pode trazer algum tipo de ruído, né? Mas vamos lá, né? Quer dizer, acho que falta pouco para o início do corte de juros nos Estados Unidos.
Legal. Queria te perguntar, então, você já começou a falar, mas sobre renda fixa local, né, aqui no Brasil. Porque, justamente, a gente viu esse movimento do dólar se valorizando globalmente, ante outras moedas fortes também, ante as moedas emergentes contra o real, super se valorizando nesse início de ano. Só que a gente está vendo também um movimento de desvalorização do real, né? Claro. Porque mesmo em relação a outras moedas fortes, o real tá fraco. A gente tá vendo aí, eu e o Vini, a gente tá comprando euros, né, Vini, para as nossas viagens, respectivas viagens de férias. E não tá fácil não, porque o euro tá subindo ante o real e a libra tá subindo. Eu acompanhei atentamente a decisão do Banco Central Europeu hoje por motivos particulares. Exatamente. Então, assim, o real se enfraquecendo, a gente tem aí questões fiscais relevantes ainda e também essa mudança de expectativa em relação à Selic, que por causa dessa incerteza toda em relação ao que o Fed vai fazer, a gente tá, né, todo mundo revisando para cima aí a expectativa em relação à Selic terminal e agora deve terminar aí nos 2 dígitos. Claro. Afinal, a renda fixa tá mais atrativa? Quais são as oportunidades que se encontram hoje? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa e eu vou fatiar. Eu vou começar falando aqui pelo pós-fixado, depois vou para os indexados de inflação, depois vou para o pré-fixado, tá? Em primeiro lugar, acho que o pós-fixado, né? Quer dizer, tradicionalmente ele foi um ativo muito bom no Brasil, né? De fato, o CDI, né, a Selic, trouxe ganhos reais muito elevados, com volatilidade baixa, com muita liquidez nos títulos públicos, mas você pode ter algum título privado pagando algo mais, não com a mesma liquidez, mas de qualquer jeito algum ativo interessante. E se a gente pensa que por esse mix de coisas locais e internacionais, a gente está falando de uma taxa terminal de juros nesse ano na casa de 10,25, essa é a nossa projeção, né? Média do ano é 11 e tanto, com uma inflação média no ano que deve fechar 3,8, 3,9, talvez um pouquinho mais, dependendo da incorporação dos efeitos da tragédia no Rio Grande do Sul, né? Mas o fato é que a gente está falando de juros reais na casa de 6, 7%, num ativo líquido conservador, né? Então, cara, colocando a cabeça no travesseiro sem ter que se preocupar com nada. Exato. Tem algo ali. E isso é um ponto muito interessante, por exemplo, que, sei lá, a gente falou que tem oportunidades de diversificar no mercado internacional, talvez renda variável, estou falando mesmo nos indexados de inflação, mas este processo, este momento para alguém iniciar a montagem de um portfólio diversificado um pouco mais complexo, é um momento propício. É muito diferente de um outro momento, por exemplo, durante a pandemia, que nós víamos taxa Selic em 2% e inflação na casa de 11%, onde meio que o pessoal procurava ativos de risco quase que para fugir de uma perda certa em termos reais. Agora não, dá para começar alguma coisa. E aí, por isso que eu digo que o pós-fixado é uma alternativa que não deixa de ser interessante. É que para nós, muitas vezes, ele é o piso, né? Ele é o piso, mas, cara, vale a pena ter um piso assim mais elevado ali, tá? Eu acho que é algo interessante, não dá para negar. Então, eu acho que não dá para chamar uma oportunidade, mas eu diria que é um conforto, uma casa zero muito confortável nesse sentido. Agora, quando eu olho para os indexados de inflação, né, só os títulos públicos pagando 6,10, né? Você pega um título privado perto de 7, alguns deles com isenção fiscal. Você diz, cara, 6% de juros reais acima da inflação é coisa que você não vê no mundo. É coisa que você não vê no mundo. Eu saio eu começo a sair, e isso às vezes eu falo para os nossos clientes, eu começo a sair dos termos comparativos para entrar nas coisas absolutas. Cara, 6 e 11 é bom. Eu não preciso comparar com o quê? Eu digo, cara, 6 e 11 acima da inflação é algo bom. Né? Vai te trazer ganho, puxa vida, mas pode virar, subir, aí vou ter um efeito de marcação a mercado. Vai ficar melhor, mas não deixou de ser bom o 6 e 11, né? Então, para um investidor de longo prazo, obviamente, que eu estou falando aqui, que é o meu conselho, eu entendo que é no longo prazo que a gente se apropria dos prêmios de risco. No curto prazo, acho que o mercado tem muito ruído, né? E que é difícil de acertar, porque as notícias são imprevisíveis, por natureza, né? Mas no longo prazo a gente pode se apropriar dos prêmios de risco. Então, eu diria a minha visão para os indexados à inflação, a renda fixa indexada à inflação, é positiva. É positiva. O pré-fixado, a visão é meio neutra, mas
Dentro dessas 3 classes, o pós-fixado, indexado à inflação, o pré-fixado local, para mim, é a classe um pouco mais incômoda. Ela paga um pouquinho mais do que o CDI, paga, mas não sei, cara. Às vezes a inflação acelera um pouco, come essa rentabilidade real. O CDI está meio protegido, você espera que haja uma reação do Banco Central. Os títulos indexados à inflação têm inflação lá no meio como componente. Então, dentre as classes da renda fixa, né, embora não chegue a ser negativa a visão para o pré-fixado, eu acho que ela é um pouquinho mais incômoda do que as outras. Mas no conjunto da obra, no meu entender, traz oportunidades positivas para o investidor de renda fixa, né, local. Internacional também, estávamos falando sobre isso, né, mas tem algumas oportunidades interessantíssimas na renda fixa, né? Então, no meu entender, vale a pena ficar atento a isto. Como sempre, vale a pena ficar atento aos riscos de marcação a mercado, nos fundos, nos títulos, né? Eu chamo de risco de trajetória, né? Você chama, né? Porque você sabe onde você está, você sabe onde você vai chegar no vencimento e o caminho pode variar, mas o caminho não importa se você vai chegar onde você tem que chegar, né? Só você que tem que ter estômago, tem que né? ter Porque estômago. tem investidor que não gosta de ficar olhando ali Claro. a variação. E esse que é o problema. Por isso que o investimento tem que estar de acordo com o perfil, né? Porque se você toma mais risco do que pode, do que o teu perfil, e isso é uma coisa meio que de estômago, né? Se você toma mais risco do que o que pode, a grande chance e o grande perigo é você se desfazer de um título na hora em que se bobear era para comprar, né? Então, é por isso que a questão do perfil, no meu entender, ela é fundamental. É difícil ter sucesso se você não está aderente ao teu perfil, se você não está tomando riscos de acordo com aquilo que vai ser. Por 2 motivos, né? Um é esse que a gente falou, né? O cara toma mais risco que o que devia e aí sofre no mercado e realiza perdas desnecessárias. Ou mesmo aquele que toma menos risco do que devia, provavelmente está deixando dinheiro em cima da mesa no longo prazo também, né? Então, estar aderente ao perfil, para mim, acho que é o ponto de partida, é o principal. Uhum. E a gente até escreve bastante sobre renda fixa aqui, a Júlia em particular, e eu acho que um dos conceitos mais difíceis para a gente explicar para o nosso leitor, principalmente aquele que não está tão habituado com o mundo dos investimentos, é esse de que a renda fixa varia, sabe? Que a renda fixa não é fixa, né? Então, esse é assim, só se você ficar até o vencimento, enfim, é um conceito bastante complicado, é uma missão aqui que a Júlia tem aqui diariamente aqui nas nossas matérias. Mas eu queria passar para bolsas. Também já colocou que você vê oportunidade em bolsa, a bolsa tá barata, mas eu queria insistir um pouco na pergunta, assim, e aí talvez... enfim, a gente tá vendo o Ibovespa nas mínimas, então assim, se estava barato, ficou ainda mais. Agora sim, pode ficar ainda mais barato, né? Então, acho que é isso que eu queria saber. O que pode dar errado, vai? Assim, eu sei que a tua visão é positiva, mas... Não, a visão não chega a ser positiva. Chega a ser... Vamos dizer o seguinte, a gente estava com uma visão over, digamos assim, uma visão mais 1 dentro de uma escala que pode ir a 3, tá? Então a gente entrou aí com uma visão de mais 1 positiva para a Bolsa e recentemente nós diminuímos para neutro, né? Mas o conceito de neutro não é um conceito negativo. A impressão que às vezes eu tenho é que quando a gente fala neutro para um ativo, parece que o ativo vai ficar parado. Não é exatamente isso. Quer dizer que ele vai premiar no longo prazo ou vai entregar retornos no longo prazo de acordo com o seu risco, né? Ou seja, ele vai apresentar a relação de risco-retorno que ele tem como ativo, né? Que se espera que seja algo positivo, provavelmente acima do CDI, o que a gente espera, tá? Então, neutro significa que quando nós construímos nossa pizza estratégica, nós colocamos os retornos esperados que compensam o risco e que estamos lá. Isso é uma visão positiva? Não exatamente, é uma visão condizente com o risco da classe, né? Não vejo um trigger de curto prazo muito claro que possa fazer uma explosão, né? Uma coisa assim, talvez os juros nos Estados Unidos, caso haja uma surpresa do início do corte, não é difícil acreditar nisso, né? Então não dá para ver uma arrancada de curto prazo que poderia nos fazer voltar para essa visão positiva mais 1, né? Mas eu acho que para um investidor de longo prazo, e aqui é o ressalto, né? Cara, e aqui quanto mais longo melhor é o horizonte, né? Sempre me perguntam, mas qual é o dia que divide curto de longo prazo? Cara, é difícil dizer isso, né? Cada um tem o seu longo prazo. Claro, exato, né? E no meu entender, quanto mais longo melhor, né? Price earnings, né? Eu cheguei a citar, está na casa de 7,5, 7,6, né? O price earnings é o preço-lucro, né? Aquele indicador que mede quantos anos de lucro das ações do índice Bovespa
você demora para ter o payback, teu dinheiro de volta. Né? São 7 anos e meio. Né? Na média histórica do índice Bovespa, isso é perto de 11. Nos Estados Unidos, isso é perto de 20. Se o índice Bovespa, que já tem um price earnings baixo, né? Ele já tem um índice baixo, hoje estamos trabalhando abaixo de um desvio padrão desse price earnings. Então, não há discussões sobre preço dela tá barata. Falta trigger, falta coisa desse tipo, por isso a neutralidade. Mas certamente é importante ter algo na carteira, tá? Então, no meu entender, se em algum horizonte mais longo ela volta para a sua média, não estamos falando de avançar, tem um potencial de valorização bastante razoável ali, tá? Acho que isso vai se concretizar mais no longo prazo, tem muita coisa para passar, pelo contrário, o mercado vem ficando cada vez mais barato, mas eu acho que pode ser um bom momento para começar a diversificar. O grande problema do investidor é que às vezes a gente recomenda colocar 5% em bolsa, né, sei lá, né, para alguns conservadores a gente nem recomenda colocar bolsa, né, mas sei lá, 10% em bolsa, né, e quando tem uma queda de 5%, aquilo parece que dói como se fosse a totalidade dos investimentos, né, isso nas finanças comportamentais se chama contabilidade mental, né, quer dizer, você separa em compartimentos e aquela dor parece que é generalizada, e quando você vai olhar, a carteira às vezes nem sofreu muita coisa, às vezes compensou com um ativo internacional, às vezes compensou, né, que tem exposição em dólar, que as bolsas americanas estão na máxima, né? Mas parece que a dor daquela bolsa incomoda demais, né? Então, eu acho que é por isso que eu acho que pode ser um bom momento, né? Para o investidor começar um processo lento, pode ser pensado, né, de diversificação, né? Não quero 5% que a gente recomenda, vamos colocando de um em um, vamos aos poucos, não precisa, né, ser de uma vez, né? E aí acho que eu tenho a impressão de que num horizonte longo, né, eu não quero dizer que o número é longo, eu tenho a impressão de que muito do que está aí são ruídos que vão ter desaparecido e que um investidor com uma carteira bem diversificada vai ter uma rentabilidade que vai ter superado o CDI, que já vai ter sido bom. Então, eu tenho essa impressão. Legal. Então, vamos falar um pouco aqui sobre composição de carteiras, né? Você falou, nem recomendamos bolsa para o conservador. Então, aqui para deixar claro para o nosso ouvinte, nosso espectador, qual seria hoje, na sua opinião aí, uma boa carteira, uma boa alocação para o investidor conservador e uma boa alocação para um investidor mais arrojado? Tá bom, e queria saber também se houve alguma mudança aí, por causa dessa mudança de cenário, se vocês também mudaram as recomendações. Boa. Eu vou falar do conservador. Nós temos 4, tá? Então, nós temos o conservador, o moderado, arrojado e agressivo. Então, acho que eu vou falar dos 2 extremos, que é mais fácil. Essa anotação não é uniforme, né? Dentro do mercado, né? Então, eu acredito que a nossa carteira agressiva é a que mais se parece com o que outras casas falam como arrojado, tá? O conservador, em primeiro lugar, acho que por questões de classificação, eu entendo que a própria Ambima e a CVM, né, pedem tem até um comunicado especial dizendo, puxa vida, se a pessoa tem baixa tolerância a risco e alta necessidade de liquidez, tem que ser conservador, né? Então, você tem que respeitar aqui uma questão para esse investidor, que não necessariamente é de falta de conhecimento, eu acho que esse é um ponto importante, né? Dizem que o Alan Greenspan, né, um dos homens que mais entende de mercado, presidente do Banco Central americano, só investia em título do Tesouro americano. E não é porque não entendesse de bolsa. É porque pelas características de momento de vida, por preferências individuais, pelo volume que já tivesse acumulado de dinheiro, ele queria alguma carteira mais conservadora, né? Então, nesse sentido, eu diria que uma carteira boa precisa ter bastante pós-fixado, tá? De qualquer forma, porque ele absorve a volatilidade. Então, 85% em pós-fixado. O que poderia ser isso? Poderia ser um fundo DI, né, misturado com alguma letra, né, com um bom percentual do CDI. E aí, a inflação, né, teria que ter algo, porque a gente precisa temperar um pouquinho essa rentabilidade, né? Ajudá-lo a superar de alguma forma o CDI, diversificando. A diversificação não é exclusividade do agressivo ou do moderado, pode se diversificar também, né? E aí colocar 5% de inflação, um pouquinho de renda fixa, 4%, e um pouquinho aí de multimercado, né? 6%, acho que totaliza tudo isso, né? 85 mais 5 dá 90,
4 mais 6 dá isso, né? Então, pós-fixado, inflação, renda fixa, prefixada e algo de multimercado. Acho que é uma combinação que é compatível com o perfil conservador e que permite fazer com que ele supere de alguma forma o CDI, né? Que eu acho que é importante isso, né? Do outro lado do agressivo, a gente já fala de uma carteira mais complexa, né? Fala uma carteira mais complexa, muito pouco, uma parte de pós-fixado é muito pequena, né? A gente está falando aqui, no momento estou falando até de 0 de pós-fixado, né? Estou falando de pré-fixado de 11%, inflação 15%, né? Algo de pré-fixado, 2%. Multimercado já entram com uma fatia já mais importante, né? 21% da carteira. Eu sei que os multimercados, de forma geral na indústria, não têm andado bem, mas também não acredito que isso vai ser uma coisa eterna. Não consigo acreditar que isso não vai ser alguma coisa que em algum momento vai reverter. 16% em ações locais, né? Aqui é muito importante em ações locais duas características, tá? Ou você trabalhar com uma gestão ativa, né? Não recomendo o índice Bovespa puro. Eu acho que o melhor é você trabalhar, é um momento para trabalhar com gestão ativa, né? Sei lá, se o price earnings do índice Bovespa está na casa de 7,5, você tem setores bem acima disso e outros não. É um momento no qual acho que vale a pena você pensar numa gestão ativa ou até, dependendo da lógica do investidor, a possibilidade até de alguma parte ser algum COI com proteção de capital, tá? Né? Eu sei que muita gente fala que COI todo COI é ruim. Eu não acho isso. Eu acho que tem COIs ruins, né? Eu acho que teve muita gente, muito player no mercado que vendeu COIs caros, que você olhava para os payoffs e eram ruins mesmo. Os cenários nos quais você tinha possibilidade de ganhos eram quase que impossíveis de se realizarem, mas um COI bem desenhado, eventualmente, pode ajudar a equilibrar riscos da carteira, pode, no cenário atual, tentar aproveitar uma valorização da bolsa te protegendo. Não acho que tem que ser tudo, a nossa recomendação é que da parte de ações, menos da metade fique num COI, né? E aí, acho que tem uma questão internacional. Então, estamos recomendando para esse investidor 11% de ativos internacionais, né? Uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável. Renda fixa, o S&P é um ativo que eu já citei, que é muito forte, né? O dólar é uma moeda forte, então o S&P em reais tende a ser algo até mais interessante. Na hora que você converte para reais, né? Quer dizer, ele é em dólares, né? Quando você calcula a rentabilidade em reais, acaba ficando interessante. E na renda fixa internacional, treasuries são interessantes, mas tem uma predileção especial por títulos de empresas investment grade americanas, né? Tem um prêmiozinho de risco em relação a treasury e tem aquela solidez, né? Puxa vida, qual que seria o medo? O medo de uma desaceleração americana mais forte, se as empresas vão aguentar, vão firme. Então, a renda fixa investment grade dentro dos Estados Unidos é alguma coisa que, no meu entender, tem um potencial também de entregar retorno. Então você vê que a gente parte de uma carteira bastante simples no conservador, que tem uma lógica de temperar um ganho acima do CDI a partir do pós-fixado, por uma carteira bastante mais complexa, bastante mais rica em termos de instrumento, que a gente tenta selecionar essa combinação de bom potencial de valorização com riscos que de alguma forma se compensem para reduzir volatilidade de curto prazo. Poxa, tá ótimo. E acho que com isso a gente consegue encerrar aqui o primeiro bloco e acho que... Mas antes de passar aqui para a parte dos touros e ursos, eu gostaria de pedir para você que está acompanhando a gente pelo YouTube para curtir esse vídeo, assim esse conteúdo chega para mais pessoas e também aproveita para seguir o canal do Seu Dinheiro. Nós chegamos recentemente à marca dos 100 mil inscritos no nosso canal. Então, uma marca bastante importante para a gente. Fico até em dúvida aqui, Júlia, quem chega primeiro aos 200 mil? O nosso YouTube ou o Ibovespa? O que você acha? Eu acho que é fácil responder essa. Vamos deixar para o nosso público aí. Vou deixar para as pessoas comentarem também. Vocês podem comentar também esse programa, se vocês estiverem acompanhando a gente pelo YouTube. Lembrando que o nosso programa também está disponível nos principais tocadores de áudio, como o Spotify. Você também pode deixar ali na caixa de perguntas
um comentário pra gente e aproveita para seguir, porque assim você vai receber as notificações sempre que tiver um programa novo. Bom, agora vamos falar dos touros e dos ursos desta edição. Bom, o Martim está chegando aqui, primeira vez que ele participa do nosso podcast, então vou aqui contar rapidamente, né, que os touros são, né, os destaques positivos da semana, para quem a gente quer aqui mandar um salve, e os ursos são aqueles que a gente quer dar puxar, né, dar um puxãozinho de orelha e tudo mais, fazer aquela criticazinha marota, dando aqui o nosso prêmio simbólico de urso. E é justamente por eles que a gente começa, e a gente sempre passa a bola inicialmente aqui para o convidado, para ele falar quem vai ser o urso dele da semana. A minha preocupação aqui está ligada à inflação, tá? Internacional, mas local, né? A gente tem visto aí nas últimas publicações do Focus uma elevação das perspectivas de inflação para esse ano, para o ano que vem. Tem diversos motivos, certamente o dólar não vai ajudar nesse sentido, né? O dólar trabalhando a 5,30 pode atrapalhar ainda mais isso. Tem a questão toda dos alimentos que podem ser pressionados, né? Tem uma correlação com a tragédia terrível, né, que afetou toda a população do Rio Grande do Sul, mas que pode também trazer impactos inflacionários, né? E a gente sabe como a inflação, ela é prejudicial, ela é terrível de alguma forma, particularmente para a população de baixa renda, né? Então, o combate à inflação é algo que tem que ser constante e muito zeloso, né? Acabamos de falar sobre como o erro na condução da política americana, né? Erro, confesso, né? Eles mesmos, não sou eu que estou inventando. Torna difícil o futuro combate, né? Então, no meu entender, a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Não é que tenha culpa de alguém, não estou querendo culpar, né? Geralmente a inflação é um efeito coletivo, nacional, internacional, mas de fato fica aqui uma preocupação de fato, né? E uma torcida, né? De alguma forma, para que esse urso não cresça, né? Para que esse urso não cresça, para que esse urso seja controlado, porque é melhor para todos. Ele volte a hibernar, né? Exato, boa. Ô, Júlia, aí, para quem vai o seu urso da semana? Meu urso da semana, Vini, vai para as varejistas gringas que vendem no Brasil pelo seu e-commerce, principalmente as asiáticas, né, que são muito populares por aqui, como Shein, AliExpress, Shopee. Embora isso atinja todos os e-commerce estrangeiros, né, que essa semana a gente viu aí finalmente o Senado aprovando, né, na última quarta-feira, a cobrança de um imposto de importação de 20% sobre os bens importados no valor de até $50, que hoje equivale mais ou menos a uns R$263, né? Então impacta muito aí itens de vestuário, sobretudo, né, que o pessoal compra nesses sites e que entram nessa faixa de itens de menor valor, eram antes isentos de imposto de importação, só sofriam a cobrança de um ICMS de 17%, mas agora vai ter o ICMS e o imposto de importação de 20%, que ainda é uma alíquota menor do que os 60% que é cobrado aí para os produtos de mais alto valor, né? Mas já é um imposto maior, e até a gente publicou uma matéria que fez muito sucesso lá no Seu Dinheiro, com o cálculo, né, de quanto um item de R$100 passaria a sair depois dessa cobrança, né, do novo imposto mais o ICMS. Então, um item de R$100 passaria a custar R$140, porque aí a gente tem um cálculo aí. ICMS sempre tem um cálculo por dentro, esquisito, a beça, que o resultado é sempre maior do que a gente espera. Mas, enfim, isso é um urso para a população brasileira, é um urso para as varejistas asiáticas. Ainda não está 100% certo, né, de que realmente essa taxação vai rolar, porque tá nesse vai, não vai, desde o ano passado que se discute em taxar, não taxar. Criou-se aquele programa Remessa Conforme, um programa governamental que as varejistas aderiram para justamente deixar isentas essas compras, né, até $50. Aí agora voltou esse assunto como um jabuti dentro do projeto que cria o Mover, né, tava lá tramitando no Congresso, entrou essa questão como um jabuti dentro do projeto. E chegou a ser retirada no Senado, né? O relator no Senado, Rodrigo Cunha, retirou essa questão da taxação, né, na tramitação do Senado. A gente pensou, então agora
não vai rolar ou vai adiar essa questão, mas aí voltou, foi votado, foi aprovado. Agora o projeto volta para a Câmara, só que a Câmara vai apreciar outras mudanças que ocorreram no Senado que não tem a ver com a taxação das blusinhas, né, como a gente apelidou aí esse imposto de importação, e no final das contas tem que ver se o presidente Lula vai realmente sancionar essa medida. Pode ser que ele vete, né, mas tudo indica que ele vai sancionar, mas sendo tudo tão incerto que a gente está vendo até aqui, né, esse agora sim, agora não, volta e pensa de novo. A medida é impopular, é muito impopular e o presidente sabe disso. Então não dá para ter certeza se realmente ele vai sancionar. Pode ser que na hora que você esteja ouvindo, assistindo esse programa, você já tenha essa resposta. Então, mas por enquanto, as varejistas estrangeiras, notadamente as asiáticas, estão sendo o urso da semana neste momento. Aquela narração do Kleber Machado, né? Hoje sim, hoje não. A gente vai aqui esperar os próximos capítulos. Vai faltar a sanção do presidente Lula. Mas acredito que vai ser o... agora eu acho que vai. Realmente acho que vai rolar. Chegou na última curva, realmente, assim, acho que teria que acontecer alguma coisa muito fora do normal. Mas, enfim, é uma medida impopular. Não vou entrar... Acho que a gente já fez até um programa no ano passado, quando começou a história da taxação, a gente fez um programa inteiro para falar sobre isso aqui. Enfim, tem argumentos contrários e favoráveis à taxação. O principal argumento favorável é o de uma suposta competição desleal, né, em relação às varejistas brasileiras. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Aqui a gente até acha que, do ponto de vista, a gente nunca quer mais imposto, né? Então, acho que até desse ponto de princípio a gente não acha legal, mas a gente entende que tem outros pontos envolvidos. Mas também vou, mais uma vez, convidar as pessoas que estão acompanhando a gente para deixar seu comentário aqui, o que você acha da taxação das blusinhas que chegam dos sites, principalmente asiáticos. Bom, e deixa eu falar aqui do meu urso da semana, que eu vou sair da Ásia e vou aqui para a América do Norte, mas precisamente aqui para o nosso vizinho latino da América do Norte, que é o México, vai levar o meu prêmio de urso dessa semana, mas precisamente aqui porque, por conta do resultado das eleições que aconteceram lá no último domingo, e para os impactos no mercado, né? Então não vou fazer aqui uma análise política da eleição mexicana, mas o fato é que a vitória, né, da Claudia Sheinbaum, que vai se tornar a primeira mulher a ocupar a presidência do México, ela acabou sendo negativa para os ativos mexicanos. A Bolsa mexicana reagiu em forte queda na segunda-feira, depois da confirmação do resultado, e também o peso mexicano se desvalorizou, registrou uma forte queda em relação ao dólar, com o resultado. Bom, mas a Cláudia era até a favorita, todos os analistas, era uma unanimidade que ela venceria. Ela é a candidata do atual presidente, o López Obrador, o AMLO, né, como ele é, pela sigla, como ele é mais conhecido. Ele é um candidato de esquerda, que o mercado normalmente já não tem uma predileção, digamos assim, mas ela era a favorita, então o mercado não deveria se surpreender com isso. Então, por que a Bolsa caiu e o peso mexicano também? É porque o resultado não houve apenas eleições para a presidência lá, teve eleições para o Congresso também, e o partido do AMLO, que é o Morena, eu adoro esse nome, independente da inclinação política, o Morena acabou conquistando uma maioria muito maior do que os analistas esperavam anteriormente, e com isso os investidores passaram a temer que algumas reformas que o atual presidente não conseguiu fazer passar no Congresso, por não ter ali a maioria de 2/3, ele ficou, enfim, agora o mercado teme que algumas dessas propostas de mudança venham a acontecer no novo governo. Então tem algumas questões ali que estão sendo colocadas, né, como extinção de agências reguladoras, que, enfim, eleição popular para membros do Supremo, que poderia ampliar ali num processo eleitoral para um cargo no Supremo. O partido do Obrador claramente hoje seria o favorito, que aumentaria, né, o poder dele sobre outro poder, né, do país. Enfim, tudo isso deixa os investidores apreensivos. Isso fez com que os ativos mexicanos registrassem forte queda nessa semana. E por isso vai levar aqui, né, o México vai levar meu prêmio de urso da semana, mas vou dar aqui, né, parabenizar aqui a Claudia Sheinbaum pela vitória e tomara, né, que dê tudo certo lá no México pelos próximos anos. Bom, agora vamos falar todos dos nossos destaques positivos desta edição e vou passar aqui a palavra mais uma vez para o nosso convidado,
Então, Martim, qual que é o seu touro da semana? E vou passar a bola aqui meio que... Passar a bola mesmo, a bola né? mesmo. É porque estou saindo aqui do campo aqui da economia, das finanças, e eu queria dar a posição de touro para o Real Madrid, né? Real Madrid, que é uma coisa impressionante, né? Tem mais do que o dobro de títulos da Champions do que o segundo colocado, do segundo time que tem mais, né? Não jogou bem o jogo da final, primeiro tempo inclusive, mas tem alguma coisa naquela camisa que de alguma forma, quando o adversário não ganha e não faz os gols, não liquida o jogo quando tem a chance, aquela camisa se levanta de uma forma que é impressionante. Particularmente, né, a minha família, meu pai era nascido em Barcelona, então é um rival tradicional do Real Madrid, e se tem alguma posição que é difícil nesse mundo, é ser um torcedor contra o Real Madrid, né? Porque é muito difícil, né? O seu pai nesse momento. Pois é. Meu pai já está no céu, né? Mas de alguma forma por lá ele tá acompanhando isso, né? Mas não tem como negar que é o maior clube do mundo. Acho que não tem como negar, né? Vamos ver se o Barcelona chega lá em algum outro momento, volta a ter o sucesso que teve em alguns anos recentes, ali na época do Messi, mas por enquanto tá difícil. Particularmente teve o gol, né, do Vini Júnior, né, que certamente aí pode caminhar, e também vamos torcer que seja um touro, né, para ganhar, né, em algum momento a bola de ouro desse ano, quem sabe? Vamos ver, né, tem a Eurocopa começando, vamos torcer só pro Mbappé, que foi pro Real Madrid, não jogar muito para não levar dele aí a bola de ouro. Não, é isso aí. Vamos deixar aqui o touro reservado para o Vini Júnior para poder levar o prêmio de bola de ouro. Tomara que role. Com certeza. E você, Julia, para quem vai o seu touro? O meu touro da semana vai, mais uma vez, já foi touro acho que na semana passada mesmo, né? Então é um bicampeonato aqui. O meu touro da semana vai para a NVIDIA, que bateu novas marcas aí impressionantes nessa última semana. As ações da NVIDIA continuam subindo e levaram a empresa a alcançar um valor de mercado recorde de 3 trilhões de dólares, né? Superar aí os 3 trilhões de dólares, também na última quarta-feira. E com isso, a NVIDIA, que já se valoriza mais de 140% só nesse ano, ultrapassou a Apple em valor de mercado e agora é a segunda empresa mais valiosa do mundo, atrás apenas da Microsoft. E há 2 semanas, as ações de NVIDIA já tinham ultrapassado o preço de $1.000 por papel, né, pela primeira vez. Nessa semana já são negociadas aí acima dos $1.200. A NVIDIA vai até fazer um desdobramento de ações, né, para deixar o preço unitário do seu papel mais acessível para os réis mortais. E realmente aí a companhia tem colhido aí frutos dessa onda aí da inteligência artificial. Enfim, ela fabrica chips, softwares aí, que são muito utilizados por esse segmento da inteligência artificial e reportou aí um balanço que surpreendeu positivamente o mercado recentemente, até por isso ela foi nosso touro recentemente aqui no programa, e agora que é a segunda maior do mundo, atrás só da Microsoft, desbancando aí uma posição que já era tradicional da Apple, então ela é o meu touro da semana. Mas eu queria dar um touro honorário aqui, se você me permite, claro. Vini, rapidamente, que eu fiquei sabendo hoje, né, a Variety noticiou que a O2, né, a distribuidora de filmes aqui do Brasil, vai trazer para os cinemas brasileiros aquele show documentário Stop Making Sense do Talking Heads, que eu quis muito ter visto quando veio para o Brasil a primeira vez em março, mas só foi exibido muito pontualmente em algumas salas do Rio e de São Paulo, e aí eu falei, meu Deus, não vai ter de novo, porque tem agora uma versão aí restaurada em 4K daquele estúdio A24, né, o estúdio lá do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que até levou o Oscar, e o O2 está querendo trazer essa versão restaurada para pelo menos umas 50 salas de cinema a partir de 29 de agosto. É um show documentário porque usa aí trechos de shows que o Talking Heads fez lá nos anos 80, é muito célebre, é um documentário histórico realmente aí,
para quem gosta de rock, enfim, para quem é fã da banda. Foi dirigido pelo mesmo diretor do Silêncio dos Inocentes, então vale muito a pena assistir e eu tô ansiosa para estrear no Brasil, porque eu quero ir, eu acho que você também vai querer, Vini. Eu gosto bastante. Tem no YouTube, tem umas imagens do David Byrne, não sei se você já teve a oportunidade de assistir, ele ensaiando para esse show, aquela dança que ele faz, é sensacional, assim, eu gosto. Muito legal. Eu acho muito bacana. Bom, deixa eu falar do meu touro dessa edição. Ele vai para a Zamp, que é a dona da franquia do Burger King aqui no Brasil. E daqui a pouco... exatamente, daqui a pouco os nossos queridos frequentadores do Burger King, quem sabe vão poder tomar um cafezinho do Starbucks junto com o seu Whopper. Isso porque, né, a Zamp fechou a compra das lojas, né, da rede da Starbucks aqui no Brasil, vai pagar 120 milhões de reais para passar a ser o operador da rede de cafeterias aqui no Brasil. A rede era operada pela South Rock, que é uma empresa que acabou entrando em recuperação judicial. Mais uma na lista das varejistas, né? A gente vem falando aqui também bastante no podcast, nas nossas matérias do Seu Dinheiro, sobre a crise que passa o varejo de alimentos, seja de supermercados, seja de restaurantes, aqui no Brasil. Várias empresas aí passando por dificuldades, algumas falando em sair do Brasil, como o caso da dona do Outback. Mas o fato é que a Zamp, né, algumas empresas vêm se aproveitando desse momento. É o caso da Zamp, que agora é uma empresa que é controlada pelo Fundo Mubadala de Singapura. Então, essa empresa agora ela tem as suas listadas na bolsa e os papéis reagiram bem à aquisição da rede do Starbucks aqui no Brasil. Por isso vai ficar aqui com o meu prêmio de touro desta semana. Mas, já que todo mundo falou de touro honorário, eu vou dar o meu touro honorário aqui também para o Clube da Esquina, né? Um dos discos favoritos da minha vida e que nessa semana apareceu em 9º lugar num ranking com os 300 melhores discos de todos os tempos da história do planeta, né? Numa lista feita pela revista norte-americana Paste Magazine. E pra mim é um dos discos mais extraordinários que eu já ouvi. Pra mim, dos discos de música brasileira, o Clube da Esquina é o melhor, é o que eu mais gosto. É um disco que eu, sei lá, pelo menos uma vez por mês eu tô ouvindo esse disco. Toda vez eu descubro algo novo. Enfim, aquela misturinha de Beatles com sabor mineiro é irresistível. E só para registrar aqui, né, o disco ficou em 9º lugar. Eu acho que podia até, quando eu vi a lista dos 10 primeiros, eu achei que podia até ter ocupado umas posições mais à frente aqui, na minha opinião. Em primeiro lugar foi o disco do Stevie Wonder, que eu acho maravilhoso também, que é o Songs in the Key of Life, que é o melhor disco do Stevie Wonder. Enfim, para mim também um dos discos extraordinários também da música. E o Clube da Esquina ficou em 9º lugar, à frente do Pet Sounds dos Beach Boys, que é um dos meus discos favoritos também. Uau! Então, assim, eu fiquei, assim, foi muito impressionante, assim, e além do Clube da Esquina, teve outro disco brasileiro que foi mencionado nessa lista dos 300, que é o Acabou Chorare dos Novos Baianos, que é um disco que eu adoro também, mas que eu ainda prefiro o Clube da Esquina. Acho que, assim, então, se você não conhece, estiver ouvindo a gente aqui pelo Spotify, já aproveita quando acabar o programa aqui, já para buscar e escutar, que com certeza vai ser uma viagem, realmente. Uma viagem de trem bem ao estilo mineiro, esse disco. Então, eu recomendo aqui o Clube da Esquina e vai o meu touro dessa semana também, honorário para o disco que ficou aqui em destaque nessa lista internacional. Bom, com isso a gente está chegando na reta final do podcast, então queria agradecer mais uma vez aqui a presença do Martim Iglesias. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, a conversa foi muito legal e estamos aqui à disposição em algum outro momento. Vou aproveitar aqui para mostrar aqui o livro do Martim, que ele deixou aqui, né, assinado, né, aqui com autógrafo. Para mim e para a Júlia, aproveitem aqui, né, Finanças Comportamentais e Arquitetura de Escolhas. Então aproveitem para... Tá disponível nas livrarias? Tá disponível nas livrarias, tanto físicas como online. Ah, ótimo. Então, Júlia, também boa leitura para suas férias, né? Fontes me disseram que você vai sair aí na próxima semana. Não estarei nas próximas edições do programa. Vai estar gastando euros? Vou estar gastando euros, muitos euros. Na verdade, muito mais reais. Exato, mais reais. Estarei em Barcelona. Olá, que legal. O pessoal vai estar meio triste lá por causa do Real Madrid. Então, eu estarei feliz. Não, tá certo. Bom, é isso aí, pessoal. Também acessem nas férias da Júlia. A Júlia com certeza vai gastar um tempinho das férias dela para acessar o seudinheiro.com para saber tudo que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço e até a próxima.